Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo passado, a gente falou sobre o peso de tentar controlar tudo sozinho, ou tudo sozinha. Agora a gente vai te apresentar um pouquinho mais a engrenagem de tudo que a gente falou do nosso projeto Conselheiras 360 e como essa metodologia foi realmente validada e gerou resultados reais muito interessantes e muito inspiradores. Boa. Gente, então, nós estruturamos esse projeto no formato de um conselho consultivo para mulheres empreendedoras. Simplificamos os layouts, né, com toda a nossa bagagem. Para quem não nos conhece, eu e a Joyce somos formadas como conselheiras, temos nossa formação técnica nisso e nossa experiência em conselhos e toda a nossa bagagem de executivas de empresas, e a gente trouxe toda essa jornada para esse projeto, onde a gente fez toda essa estruturação do conselho consultivo para poder atender este nicho de demanda, mulheres empreendedoras que são ali 360 graus. Por quê? Né? Quando está começando um empreendimento, uma empresa, você precisa se remodelar todas as áreas, né, da empresa. Então, hora você é marketing, RH, comercial, operações e assim por diante. E nós simplificamos esses layouts, mas mantendo sempre a metodologia como pano, né, estruturante, pano de fundo estruturante. É o que eu gosto de falar, a metodologia está aqui, né, ali nos meus livros, ela que dá a base e você vai fazer a adaptação para a necessidade do seu cliente ou do escopo que você estiver ali atuando. E o método, ele consiste em olhar para o seu negócio sob uma perspectiva 360 graus, a gente analisar essas fragilidades, potencializar essas forças e a gente desenhar os planos de ação curtos, focados mesmo ali em resultados que tragam ali dentro do período que a empreendedora esteja com a gente. E nós não só desenhamos essa metodologia, como a gente validou essa metodologia com resultados e indicadores incríveis que nós conseguimos, né, capturar do nosso grupo de conselheiras aqui no Empreendedoras 360. Bom, Joyce, mas conta um pouquinho sobre esses resultados. Eu acho que o que mais impressionou a gente foi essa transformação e o impacto gerado. O que a gente já via, já percebia ao longo de cada encontro, né? A gente já comentava, nossa, evolução de uma, o caso de outra, mas elas trazerem as evoluções, as percepções também foi muito importante, muito especial, porque assim, a gente viu resultados como mudança de postura, mudança de empoderamento, de saber o que eu faço, de ter dificuldade de ir para uma feira e fazer um pitch, por exemplo. Ai, eu não sei o que fazer no pitch, eu não sei o que falar, eu não sei se eu abordo, né? Então, e a gente já viu uma mudança de postura, assim, um grande salto, na verdade, né? No tom de voz, na maneira de se apresentar, né, Joyce? Isso, então, assim, dessa segurança, a gente viu a questão ali do posicionamento do, eu sei fazer isso, mas a minha empresa também pode fazer aquilo, eu não sei qual é o nicho, eu acho que eu faço isso, eu acho que a minha empresa é disso, muito também acho, não sei exatamente o que a minha empresa faz, até perceber, nossa, eu tenho um negócio muito maior, a minha empresa faz isso, a minha empresa entrega isso de valor, né, de estar muito preocupada em, eu tenho que encontrar o nicho, eu tenho que fazer isso, para se entender como empresa, né, porque isso é muito importante para as empreendedoras. Muitas vezes a bagunça da empresa é a bagunça que a gente não se entende antes, né, então, assim, super importante é o que eu quero fazer, qual é o tipo de negócio que eu quero ter. Então, a gente saiu dessa, não sei exatamente, para ter contratos assinados, né, para conseguir fazer entregas, para conseguir também se posicionar, para saber o que de fato a sua empresa faz, né? Então, eu acho que isso também foi uma virada de chave muito legal, que veio acompanhada, né, de vários outros pontos, e algo super interessante que eu acho, mano, que a gente também se inspirou, tá? Foi o caso de aparecer mais, de falar mais e de entender o quanto a posição da empreendedora, né, de quem cria o negócio, às vezes é extremamente importante, principalmente nesse nicho de cosméticos, que é o caso da empreendedora, né? Eu me lembro que tinha essa questão de, mas eu
né, não tenho tanto dinheiro para investir nisso, ou não quero neste momento, ou não consigo me comparar Tráfego pago. isso, com as influenciadoras grandes, enfim. E a gente foi por um outro caminho, sempre olhando muito a personalidade, o próprio, o valor, né? E essa empreendedora encontrou um caminho que fez sentido, né, para divulgar, para falar dos seus produtos de uma forma extremamente orgânica, e teve um boom que a gente não esperava, né? Depois ela vai contar, trazer os números certinhos. Um boom em números ali em redes sociais, e ao mesmo tempo também conseguiu conquistar novas parcerias, conseguiu ir para outros caminhos e conseguiu incorporar aquilo no dia a dia, né, na sua rotina, mas o negócio da empresa conseguia entender o quanto isso fazia diferença e era um combustível para sua empresa. Então, assim, são alguns dos resultados que, como eu disse, a gente, obviamente, tinha um objetivo de agregar e de trazer coisas importantes, mas eu acho que elas nos surpreenderam com, né, resultados e números ali e todo o mérito delas, né, porque não adianta, a gente pode falar, a gente pode compartilhar, mas as pessoas podem sair dali e realmente não executar. De irem atrás, de fazerem, inclusive, né, os exercícios, a Manu falou da metodologia, isso também foi muito legal. Dentro da metodologia tem um compromisso de execução, né? Não é simplesmente eu vou vir aqui ouvir algumas pessoas falarem, entender o que é valor, entender o que as empresas fazem e sair e voltar do mesmo jeito. Então, não, mas elas se propuseram a fazer isso. Então, eu acho que foi muito legal, também porque elas conseguiram captar e conseguiram executar. É isso. E a história, gente, dessas empreendedoras é um negócio tão extraordinário que a gente está registrando tudo isso num e-book que a gente vai compartilhar de forma exclusiva para aqui os membros do nosso canal, que vai funcionar também como parte desse nosso portfólio, da nossa metodologia que a gente desenvolveu. Mas os resultados, de 0 contratos para 4 contratos em 4 meses, 4 em 4, a gente considera isso um sucesso, onde essa empresa ela não tinha nem produto definido e saiu de 0 para 4 contratos em 4 meses. E a outra participante como essa que a Joyce comentou, que ela se identificou ali como a influencer dos produtos dela. E, inclusive, né, em uma das agendas de conselho, eu comprei o produto e estava testando, falei, poxa, você me ajuda muito com os seus posts matinais, porque me lembra de usar os produtos diariamente. Então, isso foi também algo, né, extraordinário que a gente vai compartilhar com vocês nesse e-book. E, gente, a boa notícia, a temporada 2 dessa jornada de conselho para empreendedoras 360 está com inscrições abertas. Então, nós estamos fazendo aqui o aquecimento, nós vamos trazer essas aconselhadas aqui para dividir com vocês as suas histórias, contar como é que foi, né, essa experiência de participar dessa metodologia que foi desenvolvida aqui comigo e com a Joyce, para vocês sentirem um pouquinho, né, dessa alegria que a gente teve de ver tanto sucesso aí no empreendedorismo feminino para garantir tudo isso. Então, estamos com inscrições abertas, né, Joyce? Conta para como é que vai funcionar isso daqui para o nosso público. Então, a gente vai ter bastante informação ali nas nossas redes, tá? Para vocês entenderem, aqui a gente vai falar um pouquinho mais da metodologia, mas uma coisa também que a gente sentiu, e a gente, como boas empreendedoras, sempre muito ativas, escutando, entendendo o mercado, foi que esse lugar de estar no conselho, ele agrega muito não só pela participação de conselheiras, mas pelo próprio grupo em si. Então, é um lugar muito privilegiado, e isso não é dito pela gente, tá? Isso é dito pelas meninas que fizeram networking, fizeram negócios, fizeram, né, parcerias e que foram criando também uma relação, né, também de torcer, de entender o momento e de acrescentar com as suas próprias experiências. E a gente percebeu que a gente que esse é um lugar não só de privilégio, mas de muita riqueza, de muita troca. Tá? Então a gente pensou, poxa, como é que a gente pode passar esse real valor, né, para as pessoas que vão participando, entender que é algo muito sério e que é algo que a gente está se doando aqui e que cada encontro é extremamente rico. Então a gente pensou em fazer um valor de investimento simbólico, tá?
para esse programa, que tem uma duração de 3 meses, tá? São encontros quinzenais, depois tem as informações detalhadas aí para vocês, mas um valor super simbólico de R$ 150, que ele vai ser, e essa é a parte mais legal, né, Manu? Eu acho que quando a gente pensou nesse bônus ali desse investimento, eu acho que é algo que faz super sentido para o que a gente pensa também, né, de valores ali que a gente quer passar para as empreendedoras, né? Quanto que a gente vai fazer com esse valor? Sim. Bom, gente, esse trabalho que surgiu dentro da comunidade, né, da Associação da Campinas Tech, é um trabalho pro bono que eu faço, da liderança de empreendedoras, de empreendedorismo feminino, e a gente falou assim, beleza, fizemos esse programa, definimos metodologia, tem toda uma doação de tempo e de conhecimento, meu e da Joyce, mas queremos pegar esse valor para fazer uma doação para uma instituição de caridade, onde vocês vão poder votar em qual instituição que a gente pode fazer essa doação. É um valor simbólico, nós não temos, o programa, ele não é de larga escala ainda, pode ser que venha a ser, mas ele não é um programa de larga escala, ele é ali exclusivo para as pessoas que fizerem inscrições e passarem, né, no nosso processo aqui seletivo, porque, de fato, a gente quer transformar ali a jornada desse empreendedorismo feminino e de quem estiver participando. Então, gente, não é um valor, não é para falar assim, nossa, é caro, é barato, não, é um valor simbólico para a gente ajudar uma instituição, uma ONG, onde a gente vai reverter 100% desse valor para essas doações e entidades que apoiam mulheres, né, o empreendedorismo feminino. As vagas são extremamente limitadas, serão 5 empreendedoras selecionadas para esse ciclo. Ele vai acontecer de agosto a outubro. Então, se você tem interesse em ter um conselho consultivo com 2 conselheiras que têm uma jornada incrível no mundo dos conselhos, no mundo do empreendedorismo e na jornada corporativa, clique no link, se inscreva, a gente vai deixar todo o passo a passo para você garantir o seu lugar e a gente poder compartilhar e dividir a nossa jornada com vocês, e eu espero que você seja selecionada aí para o nosso programa. Bom, é um pouquinho do que a gente imaginou, espero que faça sentido para você, faz sentido para a gente, faz parte daqui da maneira com que eu e a Joyce queremos retribuir para a sociedade aí um pouco do nosso conhecimento, né, Joyce? Isso mesmo. E aqui a gente buscou trazer alguns aspectos gerais, vai ter mais informações ali no nosso e-book, que vocês vão poder baixar, vão poder ler, entender um pouquinho as datas, como funciona, um pouquinho mais de informação, tá? Mas assim, nos próximos vídeos, vocês não deixem de acompanhar, tá? Antes de qualquer coisa, pode ter dúvida, não deixem de acompanhar os próximos vídeos, porque elas podem falar, inclusive, do processo, da seleção, a gente selecionou pessoas que realmente demonstravam compromisso, potencial, vontade, ali, que não necessariamente estavam com um negócio extremamente maduro, mas a gente entendeu que isso também não as desqualificava. Sim. Então, assim, a gente está trazendo aqui nesses vídeos um pouquinho do que passou, porque foi muita coisa, né, Manu? 13 meses, passou muita coisa aconteceu. A gente vai ter informação mais detalhada, tanto desse case quanto das informações para a nossa próxima temporada, mas para garantir a vaga, realmente, já deixar o nome ali, para a gente já conseguir analisar, para a gente já conseguir garantir a vaga, né? Porque daqui a pouco é muita gente, a gente, como são só 5 vagas, a gente não consegue, como disse a Manu, ainda fazer um programa desses em larga escala, tá bom? Dando início a mais uma etapa do nosso projeto de Conselheiras 360. E o que a gente quer contar para vocês são os depoimentos de quem vivenciou essa experiência com a gente no primeiro semestre. E atenção, esses depoimentos só chancelam que o nosso projeto é um sucesso. Estamos com as inscrições abertas, fiquem atentos a todas as postagens, mas antes confira a experiência de quem vivenciou esse projeto com a gente na prática. Estamos muito felizes de dividir esses depoimentos e agradecer muito àquelas que participaram do nosso programa e tiveram tantas conquistas de sucessos. Aguardo vocês, confiram os depoimentos. Olá, eu me chamo Caterine Abreu e eu sou fundadora da Olhar Digital e AI Automações. Antes de entrar no Conselho Empreendedoras 360, eu estava voltando para a empresa, retomando tudo, mas ainda sem muita clareza sobre qual caminho seguir.
Eu estudei muito sobre inteligência artificial, automação e tecnologia, mas eu não sabia como transformar todo esse conhecimento em uma oferta clara para o mercado. Eu tinha dúvidas sobre qual nicho atender, quais serviços oferecer, como me posicionar e até como apresentar o meu trabalho para os meus clientes. Eu só tinha uma certeza: eu queria usar a inteligência artificial e a automação para facilitar a vida dos empreendedores e empreendedoras. O mais difícil realmente era essa falta de clareza mesmo. Eu sabia fazer, eu sabia criar soluções, mas eu não conseguia organizar tudo isso numa proposta de valor que transmitisse segurança para o mercado. E isso me deixava insegura na hora de vender. E eu ficava constantemente me questionando se eu estava no caminho certo. E durante o conselho, os direcionamentos que a Manu e a Joyce deram, assim, foram fundamentais. Todos os feedbacks, as conversas, os exercícios, os puxões de orelha me ajudaram a enxergar o valor que eu já tinha, o que eu já sabia fazer e principalmente estruturar melhor o meu negócio. Então eu consegui definir o meu posicionamento, fortalecer minha marca, ganhar confiança para falar sobre o meu trabalho e entender exatamente qual problema eu queria resolver. Hoje, a Olhar Digital, ela tem um foco muito mais claro. Então, nós desenvolvemos sistemas digitais para pequenas e médias empresas, usando a inteligência artificial para melhorar processos, aumentar a produtividade e apoiar o crescimento do negócio. Durante o processo, o resultado veio muito rápido, eu achei. Porque eu comecei sem nenhum cliente e fechei 4 novos contratos durante o processo de aconselhamento. Mas para mim, de verdade, o ganho maior que eu tive foi a confiança de falar sobre o que eu faço. E isso não tem valor, né? Então, se eu tivesse que definir o Conselho 360, em uma frase, ela seria: clareza gera ação. E para toda mulher empreendedora que tem dúvida se deve participar ou não da próxima turma, o meu conselho é: não espera estar pronta para buscar ajuda. Porque muitas vezes o que falta ao seu negócio crescer não é conhecimento, é direcionamento. E eu recomendo muito essa experiência. Vem crescer e evoluir seu negócio. Olá, meu nome é Graciela, eu sou sócia fundadora da Quality Lab, que é uma empresa de diagnóstico, soluções e padronização para laboratórios. Quando eu tive a oportunidade de participar desse conselho, eu entrei com muitas expectativas, né, de entender melhor como funciona a gestão, né, de uma empresa, porque eu vim, né, de uma vida inteira de CLT. Então, entrei com algumas dúvidas, como melhorar a gestão da empresa, quais são o meu público-alvo e qual o melhor lugar para encontrá-lo. E, principalmente, recebendo uma resposta negativa, como não desanimar. E nesses 3 meses de conselho, a gente foi trabalhando todas essas questões. E, com isso, eu entendi, né, quem era o meu público-alvo, né? Eu já tinha mapeado isso, mas eu não tinha ainda entendido que esse mapeamento seria do meu público-alvo. Aprendi a como contornar uma resposta negativa e não sair desanimada, e também sair com uma grande tarefa, que é montar um manual de governança e ESG da nossa empresa. E isso fez uma total diferença em entender o quanto esse manual pode nos ajudar. E então aqui eu tenho só que agradecer a Joyce e a Manu pelo que elas nos ensinaram esses 3 meses. Saio daqui com certeza uma empresária mais madura, uma mulher mais segura. Então, Joyce, Manu, obrigado por essa oportunidade, né, pelo compartilhar de conhecimento, alguns puxões de orelha que realmente precisava, valeu a pena. E uma frase que eu quero deixar aqui para todas as mulheres que empreendem ou que têm o desejo de empreender: não tenha medo, você é capaz. Oiê, meu nome é Jaqueline e eu sou a dona da marca de cosméticos naturais chamada Camena. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória nesse projeto que eu amei fazer parte, que é o de Empreendedoras 360. Então tudo começou porque eu tenho 3 produtos de excelente qualidade, mas eu não estava conseguindo escalar vendas. Na verdade, as pessoas conhecerem minhas marcas. Então eu tinha tentado agência de marketing digital, não tinha dado certo. Eu tinha tentado influenciadoras, não tinha dado certo, porque parecia que elas não tinham o mesmo carinho que eu tinha. Então, eu aparecia nas redes sociais, mas era bem esporádico. E aí eu mexia mais com o Instagram da marca.
E conversando durante as sessões dos nossos encontros, que foram todas maravilhosas, as meninas, tanto a Manu quanto a Joyce, sempre pontuavam de que, gente, o básico precisa ser dito sempre. Assim, e eu, como eu não conseguia achar ninguém pra influenciar e falar tão bem dos meus produtos, eu falei, não, deixa eu ser a influenciadora da minha própria marca e começar a colocar isso no meu dia a dia, como fosse orgânico mesmo, a marca estando na minha vida. Durante as nossas sessões e falando sobre todos os tópicos que é importante pra uma empresa, a gente falou muito sobre o marketing, sobre como alavancar essas vendas, e eu fui colocando, introduzindo isso na minha rotina. E assim, foi uma coisa muito boa, inesperada e totalmente orgânica. Eu consegui vários seguidores, assim, gente, eu não sou influencer, mas eu acho que um dia eu vou ser. Eu tô começando agora, mas assim, eu não tinha absolutamente nada. E agora eu falo da minha vida e eu coloco a minha marca dentro da minha vida. Então parece que a minha marca, ela tem vida. Então as pessoas vêm muito a mim com mais curiosidade, porque eu sou a cara da marca, do que simplesmente ir no Instagram da marca e ver somente várias fotos, né? E também essa parte de me expressar, de falar da minha vida, de falar de outras coisas, me abriram outros tipos de porta como influenciadora. Então eu já fiz a minha primeira parceria, eu já recebi meus produtos, alguns produtos, e eu tô trabalhando nisso. Então, no fim, além da gente falar sobre a Camena, que me dá muito orgulho, que são produtos maravilhosos, que eu acho que todo mundo deve conhecer, eu também consegui me ver numa outra fonte de renda, numa outra profissão, assim, que deu super certo. E eu tô caminhando aí aos poucos, e tudo graças a essas mulheres que me acompanharam durante alguns meses, semanalmente. Então, eu só tenho que agradecer e sou super feliz por todo o aprendizado que eu tive. E eu sei que elas me acompanham nas redes sociais, né, principalmente no Instagram. E eu colocando a minha marca aos poucos, gerou mais burburinho, gerou mais curiosidade. Então, assim, eu fico muito feliz de ter a minha marca dentro desse meu universo. Então, deu muito mais certo do que antes, quando ela tava jogada em nada, né? E eu descobri aí uma influencer que eu adoro fazer isso. Então, eu só tenho mesmo que agradecer. Muito obrigada e, assim, eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de participar nesse projeto também.